Olá! Como ter saúde mental em tempos de pandemia? Ops, minha câmera tá aparecendo aqui. Gente, eu sei que existem mil receitas e tudo mais, né? Pessoas dando várias dicas, mas hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, que tem muita leveza. É um papo de amigos que vai acontecer aqui, pra gente justamente se identificar com todas as loucuras, todos os momentos que todo mundo tá passando junto, né? E manter a saúde mental. Tá difícil, mas é possível e urgente nesse chamado, entre tantos chamados que essa pandemia trouxe, né? Para olhar para o lar, para olhar para as relações que estão dentro do lar, para olhar para a nossa saúde mental, para transformar um lar num lugar que é uma casa, uma escola, quem tem filhos, né? E tantas outras coisas. Bom, mas antes de eu chamar o Ricardo Henrique, que é o meu convidado, lá da Casa Paz de São Paulo, é, hoje, quinta-feira, até a meia-noite, horário de Brasília, você consegue uma vaga remanescente da nossa última turma do workshop, tá? Então, até a meia-noite, a gente está disponibilizando essas vagas com os mesmos bônus, com 30% off. Para quem está no YouTube, Face, o link está aqui, ó. É só digitar aí na barra no browser de vocês, né? Que é a barra de endereços e dá um i que vocês conseguem ver todas as informações e têm acesso a essas vagas. E quem está no Instagram é só clicar no link da bio. Bom, agora eu vou colocar o Ricardo aqui comigo no Instagram. Parará, parará, já enviei a solicitação. E ele vai entrar aqui no YouTube e Face. E enquanto ele vai entrando, eu vou. Ah, apareceram os dois. Seja bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Oiê, oi, Karine, oi, pessoal. Seja bem-vindo e eu vou pedir tua ajuda aqui. O meu celular tá dizendo que vai acabar minha bateria, eu esqueci de pôr o fio. E Tá, como eu preciso apoiar meu corpo no celular, eu vou levantar e vou pôr. Enquanto isso, Ricardo, você vai contar para elas quem é você e fala um pouco da Casa Paz sobre o seu tá, trabalho, que aí eu vou tocar conversa com você. tá bom, É com obrigado. você. Tá. Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu quero agradecer muito quem já entrou, quem vai entrar, quem está assistindo esse vídeo gravado, a minha querida amiga Karime e todo mundo. Eu sou o Ricardo, ou Rick, tô vendo aqui a Tati, a Anne, um monte de gente maravilhosa, pessoas que estavam na live de 2019, onde eu conheci a Karine, e estão voltando aqui, então, porque gostaram da gente, gostam. E eu sou professor de yoga, de meditação e também de artes, formado aqui em São Paulo pela Unesp. E eu junto tudo isso com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu aprendo, com a ciência atualmente. Então, eu também estou me afinizando muito com a ciência, com a consciência política e a cultura de paz. Eu adoro esse termo e esse projeto que é a cultura de paz. E eu moro em São Paulo, estou na pandemia isolado mesmo, para proteger a mim e aos outros, e porque eu consegui também trabalhar online, e isso eu reconheço que é um privilégio, mas eu estou tentando fazer disso algo que me mova e mova os outros e que sirva para todos nós, para que no futuro a gente possa continuar se fortalecendo e se ajudando. E é isso, então, eu tenho 31 anos, parece 20 e pouco, mas já é 31. E eu estou muito empolgado porque eu quero fazer faculdade de educação física e aprender mais também sobre essa área da saúde. Então, atualmente eu estou com essa ideia também de poder contribuir mais na questão da área da saúde também, além do que eu já faço, né? Que tem tudo a ver. E é isso, e eu sou super fã da Karime, do livro, dos cursos. Eu fiz as meditações do Meditar 21 muitas vezes, às vezes eu fazia 3 por dia. Eu acho que eu nunca consegui, eu vou confessar, nunca consegui terminar uma, porque eu sempre relaxei. Assim, eu terminava, mas eu sempre ia para outro lugar e sempre me ajudou demais. Então, eu também sou muito conectado com esse aprendizado da Karim. E é isso.
Maravilhoso, maravilhoso. Gente, bom, vocês já viram, adorei que ele fez o meu lado aqui, já recebeu todo mundo, foi anfitrião, maravilhoso. E eu trouxe ele justamente por isso, né? Primeiro que ele é uma presença masculina com uma energia muito leve, muito yin, muito conectado com tudo que eu trago aqui na ginecologia emocional, né? E eu sigo não só a Casa Paz, que é do Ricardo e da mãe dele em São Paulo, como também eu sigo ele pessoalmente, e eu quis trazer ele por toda essa consciência desse momento, porque ele se posiciona muito bem politicamente. Isso não quer dizer só porque eu sou a favor da posição política dele, mas a maneira como ele faz isso, eu acho que independente da nossa visão política, do que a gente pensa do presidente que está aí ou não, a maneira como nós nos posicionamos tem que ser observada antes da opinião política da pessoa. Então, eu tenho visto isso muito no Clubhouse, né, que é aquela rede social que está abrindo para Android agora. Né? Eu entro em muitas salas onde ficam discutindo Bolsonaro ou Lula. Lula e FHC se encontraram, vai dar namoro? E assim, são salas que é do negócio ferver. Né? Se você não fecha o microfone, vira briga, porque começou a discutir se é a favor ou não desse governo, vai dar briga, porque vão ter divergências. A questão é, quando as pessoas se posicionam a favor de um governo que eu não sou a favor, independente da opinião, como é que essa pessoa está se posicionando, fazendo isso nas redes sociais? E quando você vê que a pessoa é diplomática, né, ela não está batendo, ela não está discutindo, ela não está entrando nessa energia de briga, né, ela tem um posicionamento que para mim é o legítimo. Porque isso é consciência. Eu não estou tendo um posicionamento porque eu tenho raiva do PT. Eu não estou tendo um posicionamento porque eu odeio esse Bolsonaro. Eu estou tendo um posicionamento e expondo esse posicionamento sem precisar ser radical, sem precisar agredir ninguém, sem precisar entrar em briga. E aí, Ricardo, eu acho que você pode contar um pouco pra gente, com todo o conhecimento que você tem também, de onde vem essa bagagem, né? Eu sei que você já se apresentou e trouxe, mas o que você vem praticando nesse tempo de isolamento para que você mantenha essa sanidade e consiga se posicionar dessa maneira, porque não é fácil, né? Gostei da pergunta. É uma pergunta que eu sempre me faço também, não porque eu não sei, mas porque é algo que é muito importante todos os dias para mim quando eu acordo e quando eu me comunico com as pessoas nas aulas, nas redes, eu reforçar essa proposta de vida, né? Eu acredito muito que o fato de eu ter tido um espaço aqui em São Paulo e antes desse espaço eu ter tido algumas portas abertas e conhecido tantas pessoas incríveis, me fez ter essa facilidade de me posicionar, tá? Então, eu fui perdendo medo aos poucos de me colocar e reconhecendo que o yoga é um estudo prático, político, desde a sua origem. Então, a partir do momento em que eu comecei a receber as pessoas em 2016 no meu próprio espaço, eu fui reconhecendo que lá eu poderia ter a minha liberdade para, na medida do possível, acolher as pessoas, né? Eu acredito que o acolhimento que eu fui aprendendo a ter, ele me fez saber me aproximar das pessoas, trabalhar com o público também, né? Então, trabalhar com o público, até mesmo lidar com as pessoas muito diferentes, pessoas que não queriam pagar, pessoas que, de certa forma, até invadiam a minha liberdade ali, e começar a ter um projeto mais autoral também, né? E uma cozinha, um jardinzinho, tudo isso me fez ter uma força extra. E aí no período que eu achei mais complicadinho, assim, antes da pandemia, que foi na época das eleições de 2018, eu fiz muitas coisas que eu nunca vi ninguém fazendo, lá no espaço, nas redes. E quando veio a pandemia, eu sinto que eu já estava mais preparado para tudo isso. E aí eu fui aprendendo a transferir,
né, como eu tive que fechar o espaço, eu fui aprendendo a trazer tudo aquilo que eu tinha vivenciado nos últimos anos e trazer aqui para as atividades online. E essa foi a minha pulsão de vida, né? Para eu não desanimar, todos os dias eu tentava achar formas de contagiar as pessoas com o acolhimento, com os rituais de autocuidado que eu sentia e eu sabia que poderiam ser importantes pelo menos para uma pessoa, e a questão política veio junto, né? Então, avisar as pessoas de que agora nós somos a política, nós somos governantes das nossas comunidades e que realmente, na minha opinião, a gente precisa não mais esperar dos governantes, né? E sim fazer a nossa parte. Então, eu até hoje eu faço isso. Então, eu sempre posto, gente, a pandemia não acabou, gente, vamos nos ajudar, vamos fazer o que a gente pode, né? E uma das coisas que eu fiz, como eu sou um entusiasta das pausas, uma coisa que eu faço até hoje, gente, é mandar as meditações que eu tenho da Karime, os vídeos, né? E assim, e eu sinto que isso é também, de alguma forma, trabalhar com a politização e com a consciência, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo para as pessoas verem as notícias e se posicionarem como elas puderem nas comunidades, eu também peço para as pessoas pausarem e trago os conteúdos gratuitos que tem e faço os meus conteúdos para que elas possam também pausar no meio de tanta coisa que está acontecendo. Não, perfeito. Junto com essa fala, veio um comentário aqui muito bacana para a gente trabalhar, né? Que é a Bruta Flor. Ela escreveu: acho que a saúde mental, nesse momento, vivendo esse desgoverno, só acontece se a gente se fechar numa bolha. E esse comentário foi excelente, porque a gente pode pegar o gancho. Eu não vejo que a gente precisa se fechar numa bolha. Eu vejo que mais do que nunca a gente precisa furar essa bolha e olhar um pouco fora de tudo que estão colocando pra gente. No entanto, para manter a saúde mental, nós precisamos de recursos internos. E como que a gente desenvolve recursos internos? Através de tudo o que o Ricardo está trazendo, né? Em primeiro lugar, meditação. Vamos falar um pouco sobre meditação, Ricardo? Porque as pessoas têm muitas objeções com isso, por acreditarem que meditar é impossível porque tem que manter a mente quieta. Então isso é uma falta de informação, é uma crença que afasta você que acredita nisso de começar uma prática que vai te trazer não só saúde mental, mas física, e vai mexer em diversas áreas da sua vida, porque a ciência já comprovou dezenas de benefícios da meditação. Mas eu quero que o Ricardo fale disso agora. Ótimo. Eu penso que conseguir meditar atualmente é um ato de resistência, de resiliência. E conseguir meditar não significa conseguir zerar a mente, mas sim conseguir, junto com os seus amigos, com os professores, com o YouTube, com as ferramentas que você tem, encontrar esse incentivo para pausar pelo menos um pouquinho, né? E eu aprendi comigo, porque eu tenho transtorno de ansiedade. E isso foi descoberto na pandemia, porém na pandemia eu já estava bem melhor do que antes. Mas eu descobri que desde a infância eu tenho ansiedade. Como e aí você na descobriu? pandemia eu procurei psicólogo e psiquiatra, Tá, e ótimo. eu entendi que por ano eu tinha 3 crises aproximadamente, a média. E aí eu consegui, a partir desse aprofundamento em conversa com o médico, entender que isso é uma questão antiga minha e que eu já estava cuidando, mas eu precisava encarar isso. E o mais legal é isso, né? Descobrindo que eu tenho uma questão forte com ansiedade, família também, eu consigo entender melhor as pessoas que têm ansiedade e questões mentais mais sérias ou mais leves. E até me comunicar melhor com a área da saúde, né, que eu estava falando. E aí, eu com isso consigo entender uma coisa que a Karime já está investigando, que a meditação, para cada um, ela é de um jeito. Inclusive, tem pessoas que podem ter questões mais graves relacionadas à saúde mental, elas precisam meditar de olhos abertos ou dando a mão para alguém, né?
porque é realmente muito sério quando a gente lida com uma pessoa que tem muita dificuldade de fechar os olhos, alguma questão até ligada à esquizofrenia, né? E tá tudo bem, né? Todo mundo Sim, pode, em algum momento, desenvolver algo mais sério, né? Por conta das questões da vida. Então, é muito importante que a gente que ensina a meditação olhe para isso também, né? E trazer essa inclusão que vai um pouco além do que a gente já conhece. Bom, então, partindo do pressuposto que cada um tem o seu jeito de meditar, eu acredito que é um ato de resiliência conseguir parar, enfrentar as próprias dificuldades e tornar isso uma rotina, né? E é isso que eu tenho tentado fazer como um professor e como um praticante. E então, no meu caso, gente, quando eu estava com as crises, foi em 2018 e 2019, quando foi o momento mais difícil. E aí eu comecei a fazer as meditações da Karime e eu comecei a mergulhar na prática de yoga restaurativo, que é uma prática de yoga mais yin, né, com uma cobertura nos olhos, para a gente ficar mais no escurinho, com travesseiros. Então, essas aulas fizeram muito sucesso. Na Casa Paz ainda fazem muito sucesso. E meio que virou a minha marca. Né? legal. Então, e aí Foi eu você comecei a que explorar. criou? Foi você que criou? Então, eu criei o meu jeitinho de dar aula. Até quando eu tinha lá o espaço, era o jeitinho do Rick mesmo, né? A Tati, que tá aqui, o pessoal que ia. Já sabe, eram aulas assim que o pessoal dormia, eu fazia chazinho, tinha óleo de lavanda, suco Ah, verde, era. que Era muito delícia. legal. Eu fazia Tá. de feriado e sempre lotava, mas o método, pelo que eu conheço, foi criado pela Judith Lazater, lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem 3 mulheres que eu conheço que dão um curso, Raquel Pérez, Mila Derzet e Luciana Lobo. E aí eu fiz o curso com a Raquel, e em 2018, e assim, eu tornei essa minha prática. E aí eu acabei compreendendo que eu não precisava brigar comigo para ficar sentado com a coluna alinhada, embora eu ame fazer isso. Porém, por 5, 10 minutos, 15 no máximo, quando eu quero. Mas o relaxamento deitado, colocando uma meditação guiada, eu falo isso para todo mundo hoje, né? Eu mando as meditações, como as da Karime, como eu já falei, e eu sempre peço para as pessoas fazerem isso quando estão com crise de ansiedade, quando precisam descansar. E depois, gente, vai para a vida. Não fica deitado. Vai fazer suas coisas, porque a gente precisa pausar, mas também precisa fazer as coisas que a vida pede. E eu vejo que isso é essencial para que a gente torne parte da nossa rotina e para que a gente viva nesse mundo. Então, é a bolha que a gente entra para depois sair. E, e realmente se permitir levantar e acreditar no efeito da meditação e acreditar nesse apaziguamento do sistema nervoso. Porque a meditação, yoga, todas essas práticas que a gente tem ensinado, explorado, elas trabalham o sistema nervoso central, Sim. e é justamente isso. Trabalha nas nossas glândulas, consequentemente, o sistema endócrino, e esse efeito de 20 minutos, no máximo 25, talvez, ele é o suficiente para que a gente consiga ter um dia melhor. Então, é por isso que eu incentivo as pessoas que pratiquem deitado, sentado, conheçam várias técnicas, conheçam profissionais como nós dois e façam. E isso já é um auxílio grande para que a gente possa encarar as notícias, para que a gente possa sair de casa, quem tem que sair, e lidar com esse mundo de hoje. Então, a pausa é importante para a resiliência, né? Então, se a gente quer se transformar, encarar o mundo lá fora, não é só se movimentando, atuando, fazendo ações, é também pausando. Então, é isso que eu tenho para falar de meditação. Não, perfeito. E aí eu quero só entrar com algumas sugestões para quem às vezes está ouvindo e fica perdida, tá? Mas eu não consigo, mas que tipo de meditação e tudo mais. Eu vou dar uma sugestão que é bem básica e que ajuda muito. No YouTube, a gente encontra muitas meditações guiadas, né? Por que eu sugiro as meditações guiadas para quem nunca meditou, tem essa crença de que meditar é difícil, eu não consigo deixar minha mente quieta?
porque você vai ter que pôr os fones de ouvido e concentrar, sua mente vai estar concentrada em ouvir o que a meditação está trazendo. Então toda a sua atenção volta para a guiança dessa meditação, né? Por que o Henrique, ele cita muito minhas meditações? As minhas meditações, elas são de um programa fechado, mas onde eu vou conduzindo a pessoa até a passar pelo corpo, dependendo do ciclo de meditação que está lá, que tem 3 ciclos. É a maneira que eu vejo, através de gatilhos de PNL, Programação Neurolinguística, a conduzir uma pessoa muito agitada a ouvir e se conectar com o corpo, porque os comandos que eu estou dando são para isso. Quando eu vou trabalhar amor próprio na meditação, eu faço a pessoa voltar lá na infância dela e revisitar toda a história dela, para chegar num ponto onde ela não teve esse amor próprio, para conversar com aquela criança que talvez já não tinha. Então eu vejo que as meditações guiadas, para quem nunca fez, para quem tem objeções, o meio mais fácil são as meditações guiadas. E no YouTube você encontra muitos. Agora, vai ter muita porcaria, vai ter voz que você vai gostar, vai ter voz que você não vai gostar de ouvir lá. Por exemplo, as da Louise Hay, ela é americana. Tem aqui no Brasil? Sim, a guiança é bacana, mas eu não gosto da dubladora, da brasileira que fez. Aquela voz me incomoda, mas para você pode ser que não. Então, tem que dar uma vasculhada porque você encontra e se permita experimentar. Porque a mente fica o tempo todo batendo na tecla de colocar você para pensar num monte de coisa e não fazer. E mesmo eu, que estou falando isso com propriedade, caí nessa cilada nesse processo. Com altos níveis de estresse e ansiedade, parece impossível a gente falar como é que eu vou tirar 20 minutos para meditar. Por quê? Porque a gente entra numa corrente de pensamento do boleto que tem que pagar, do portão que quebrou e tem que consertar, do filho que está fazendo EAD, de a chuva que vai cair, vai molhar minha roupa que está no varal. A mente começa, quando ela ganha força, ela ganha cada vez mais. E a única maneira de você frear é incluí-la nessas meditações guiadas. Por quê? Porque você vai estar usando toda a sua capacidade de concentração em ouvir o que está sendo dito. Só isso. Tempo. Não tenho tempo. Vamos falar um pouco dessa objeção, né, Ricardo? Não precisa tempo, precisa querer. Antes de dormir, você pode pôr o fone e fazer deitada na cama. E se dormir durante a meditação, show! Show! A meditação está fazendo efeito, não tem problema que você não terminou de ouvir. E no começo pode acontecer isso, por quê? Porque você está tão pilhada aí ou pilhado que o teu cérebro, aí não é mente, aí é cérebro. O teu cérebro, ele entende, quando acontece um aquietamento geral do sistema, é hora de dormir. Porque ele está condicionado que isso só acontece na hora de dormir. Aí você dá o aquietamento total no sistema, mesmo ouvindo aquilo, o cérebro que está associando isso à hora de dormir, vai botar você para dormir. Então, no começo, isso pode rolar. E tá tudo certo. Faz parte do processo, né, Ricardo? É muito legal, porque eu lembro que eu tinha te falado em 2019 que eu estava fazendo um autotreinamento de deitar 20 minutos. Sim. E você já tinha falado da faculdade de educação física também. Já, é que ainda não consegui, né? Não teve jeito. Não teve. E eu pretendo fazer a faculdade na Paraíba, que eu quero morar no Nordeste. Você falou de João Pessoa. É meu sonho, porque lá eu pretendo realmente olhar para essa ansiedade e me ver diferente, porque São Paulo não deu certo para mim ainda, para eu conseguir me sentir renovado do jeito que eu quero e tentar, né, conhecer mais o Brasil. Mas assim, desde 2018 eu estou fazendo esse laboratório. E aí a Karime até tinha falado que as meditações dela tinham 20 minutos aproximadamente, por isso que encaixou. Mas, gente, existem estudos científicos do yoga na Índia, na Inglaterra, que falam que a postura deitada do yoga, que é o Shavasana, se você faz de 15 a 20 minutos, ela, de fato, cientificamente comprovada, ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade, auxilia na questão de hipertensão e questões cardíacas. Então, é algo científico, né? Isso é muito legal.
Mas só um pouquinho de pausa já traz um resultado bom, tá? Mas assim, uma coisa que a Judith Lazater, que é essa professora que criou o yoga restaurativo, ela fala: se você não dispõe de tempo para fazer nenhuma prática, deite 15 minutos e fica deitado, né? Se você tem que acordar, coloca o despertador, porque, como eu falei, gente, eu acho que é porque eu coloquei no cérebro, né, no sistema nervoso, essa informação de que eu vou, naquele tempo eu vou relaxar, e aí eu já apago. Mas aí eu acordo com o despertador para voltar para o dia. Então, gente, toda vez que vocês sentirem ansiedade, alguma angústia, deita, liga uma música, coloca uma meditação guiada, um trecho de um curso que você tem online, ou vai na natureza e se desliga. E acredita que aquele momento vai ser suficiente, pelo menos para o seu sistema nervoso conseguir se apaziguar um pouco. Porque é uma questão biológica, né? Nós somos corpo também, a gente não é só mente, né? Então, Claro. é muito importante a gente acreditar que o nosso corpo, ele realmente tem, né, toda uma organização para que a gente possa relaxar. Mas a gente tem que apertar o botãozinho de relaxar, que a gente aperta esse botãozinho quando a gente decide fazer a prática e vai lá e para. Às vezes a gente fica adiando e fala: eu não vou para aula, eu não vou fazer meditação hoje eu vou. Gente, se você faz mesmo antes de dormir, você já dorme diferente e já acorda diferente. Essa é a proposta. Sim. E é colocar um pouco de poesia na nossa vida também, né? Uma voz bonita, uma música. A gente é poesia e a gente não pode deixar toda a brutalidade do mundo colorir o nosso dia. Afinal, Ou melhor, descolorir, né? Descolorir, né? A gente precisa de cores, porque nós somos essas cores, nós precisamos de leveza, viva com leveza. E eu acredito muito nisso. Então, eu faço com a minha lista de transmissão no WhatsApp, isso é uma questão minha política mesmo, né? É uma resistência. Eu coloco para as pessoas todo dia: gente, faz essa meditação. Gente, tem esse curso gratuito, se inscreve. Gente, não se esquece de tomar água. Gente, uma questão minha da ansiedade, gente, desde dos 20 anos, foi uma questão tão pequenininha. Vitamina B12 estava em falta. Eu tenho que suplementar, porque ela afeta a ansiedade. Ela repercute na questão da memória. Então, eu sempre aviso as pessoas: façam exames, Sim, se cuidem, que é uma coisa que a Karime está fazendo com relação à questão hormonal, né, de lembrar as pessoas do autocuidado, que é físico também. Gente, vai no médico, vai no terapeuta. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho feito, e tem muito a ver com meditação. Às vezes a pessoa não consegue meditar porque está faltando realmente uma vitamina, um hormônio que está em baixa, isso acaba dificultando na questão da concentração, até a disposição. Às vezes a gente não tem nem ânimo para meditar, né, gente? Sim, sim, mas é como se fosse uma dose diária de silêncio, de quietude. E a mente é como um computador. Quando a gente está com o computador muito sobrecarregado, a memória está cheia, o que acontece? O computador começa a travar, não é? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um reset. Um reset na máquina para a máquina voltar com uma performance melhor, né? E a mente é a mesma coisa. O reset dela não só o sono de qualidade. Pessoas muito ansiosas em tempos de pandemia, com preocupações econômicas, vão dormir mal, né? Mas o reset, a meditação é um desses resets, né? E aí a hora que a gente volta com o sistema com uma performance melhor, com mais clareza sobre tudo. Além disso, eu acho que a meditação em tempos de pandemia, que nem você falou, quem não consegue só deita 15 minutos. Eu quero dar uma outra dica muito simples. Quem já fez o programa Viva Sem Ansiedade, que está no meu livro. Aliás, o Ricardo fala bastante do livro. O livro é o Viva com Leveza. Ele está entrando na 5ª edição. Lá no site da editora, gente, vocês encontram na americanas.com, na Amazon. Se derem um Google nesse livro, vai aparecer em muitos lugares.
E, por exemplo, Americanas.com faz promoções que eu não sei, né? A Amazon a mesma coisa, mas eu sei que na editora Gente, você fazendo a compra pelo site deles e usando o código Ginecologia Emocional tudo junto ao concluir a compra, você ganha 25% de desconto, tá? O preço dele é R$ 34,90 na editora, então você põe 25% de desconto, você vê aí que dá um bom desconto para você ter o livro e você ganha o programa Viva Sem Ansiedade por 30 dias quando você compra o livro, né? Mas um dos exercícios que está aqui, que é muito bobo, muito simples, é naquele momento que você está muito estressado, estressada, com muita ansiedade, no meio de um turbilhão, você não consegue fazer nada, você não consegue parar para meditar, você vai pelo menos respirar 10 vezes, aqui no programa eu coloco 15, mas se você fizer 10 vezes, puxa pelo nariz e solta lentamente pela boca. Parece idiota, mas se você fizer isso, você vai ver o poder que esse exercício simples tem. Por quê? Porque tira a mente daquele turbilhão de pensamento e coloca ela em atenção com as respirações. E a hora que termina, parece que deu um frescor aí, tudo cessa, né? Então, tem N coisas. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre aplicativos onde estão as meditações. Não, tá no canal do YouTube da Casa Paz, né? O Ricardo está dizendo que ele gravou alguns vídeos de meditação, então estão lá gratuitos, né? E também quero lembrar que no workshop de ginecologia emocional, que eu tô hoje, é só hoje que você consegue entrar nas vagas remanescentes até meia-noite. Lá dentro desse curso, você ganha o método 3A, que são meditações guiadas para trabalhar amor próprio, autoestima e autoconfiança. O encerramento do curso é uma regressão meditativa até a primeira menstruação que você teve. Porque muitas mulheres desenvolvem problemas com o ciclo já pela experiência vivida na primeira menstruação, tá? Então até meia-noite vocês conseguem o link, tá na bio para quem tá YouTube e Facebook aqui. Ricardo, você tem feito live, você tem feito alguma coisa ao vivo, você está dando aulas, como é que as pessoas podem ter acesso ao Ricardo como um mentor? Porque aqui a gente tem muitas provas sociais do seu trabalho, entraram várias alunas e alunos seus, então eu acho que quem não te conhece, a vibe do Ricardo é muito boa, por isso que eu quis trazê-lo para falar mesmo, e quero trazê-lo mais vezes ainda. Mas como é que a gente tem acesso ao que você pode oferecer? E eu tô vendo você como um mentor aqui dos seus alunos, por isso que eu tô usando o termo mentor, tá? E ter você como mentor nessas práticas. Ai, que legal, gente, muito obrigado por estarem aqui. Tem pessoas muito lindas aqui que eu quero abraçar no futuro, bastante. Mas eles me abraçam atualmente online, assim como você está fazendo agora, então isso faz toda a diferença para mim e para essas aulas que eu dou. Gente, olha, eu dou aula de segunda a sábado. Eu consegui até uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Isso é resistência, gente, porque é um edital que eu consegui e eu fiquei muito feliz. Então, eu tô dando aula. Agora já acabaram as inscrições, mas eu posso dar um jeitinho, tá? Para as aulas da Prefeitura que são gratuitas, de sábado. Online? Online, eu só dou aula online, gente. Foquei aqui porque para dar aula online... Mudou a vida. Mudou a vida. E assim, é um novo formato e a gente se adequar ao online, né? E para conseguir criar um ambiente, focar, já é um trabalho muito grande, né? Muito extenso, gerar conteúdo. Então, me acostumei, né? E até para dar o exemplo, né, também, né, eu acredito muito que a gente dando o exemplo de ficar em casa, isso fortalece muito o pessoal. Claro. Então, gente, as minhas principais aulas são pelo Zoom, e as minhas aulas são sempre por valores mais em conta, de acordo com aquilo que eu acredito. Então, é só procurar a página, a minha, Ricardo Henrique Yoga, ou as páginas da Casa Paz, eu posto programação todo dia. E live aberta, eu faço de meditação toda terça, às 9h30 da noite, no YouTube, no Instagram da Casa Paz e no Facebook da Casa Paz, eu faço nos 3. E de terça meditação, 9h30 da noite,
E quinta, relaxamento. Ah lá. É, Gente, terça e gente, quinta. E segunda tem yoga, às 8 da noite. tem um monte de coisa. Tem mais coisa? E quarta é live também, só que é fechado, porque é desse edital. Mas quem tá lá no grupo já faz. E aí eu tô vendo duas aulas pelo Zoom. Eu dou yoga restaurativo, Hatha Vinyasa Yoga, Hatha Yoga clássico e relaxamento, meditação e respiração. Eu tento trabalhar tudo, né, E as minhas aulas, elas têm trecho de filme, música. Eu tento trabalhar com as artes também, né? Então, é legal. Acho que quem quiser experimentar vai gostar. E eu fui aluno da Karime do Meditar 21. Então, Foi. se a Karime abrir novamente esse programa, façam, porque é muito bom, gente. A minha vida era fazer essas meditações. É, mas você sabe que esse programa é um parto para eu incluir aqui, porque as pessoas têm muita resistência. Muita resistência. E é um público assim que um pouco. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui vai fazer sentido, né? Mas na grande maioria, quando eu abro as inscrições e tudo mais, boa parte das mulheres ainda não conseguem perceber que a meditação está dentro da ginecologia emocional. Que a meditação nos coloca em conexão com o corpo para a gente aprender a ouvir o corpo. E que nas meditações vem muitos insights sobre respostas que a gente está procurando, não só para a nossa vida, mas para as nossas questões com o feminino. Estou dizendo aqui que dentro do workshop, que encerra as inscrições hoje à meia-noite, eu insiro meditações. Mas aí quando eu ofereço um programa só de meditação, eu tenho uma resistência, não no melhor sentido, como você está trazendo a palavra o tempo todo. Mas elas não veem que aquilo pode colaborar tanto quanto o workshop. Sendo que eu tenho um ciclo lá que trabalha dores gigantescas que as mulheres têm que restaurar. Que é a sua própria força, que é o seu auto-amor, que é quebrar todas as situações de rejeição que elas viveram. Então ainda tô vendo como que eu vou adequar ele dentro Legal. disso tudo, né? Mas, gente, olha só, aqui pra vocês, aqui em cima tá aparecendo ao vivo e do lado tem uma setinha. Clicando nessa setinha, vocês vão ver aí o perfil do Ricardo, para quem já não segue ele, que tá cheio de seguidores dele aqui, para acompanharem essa agenda dele, que eu recomendo muito, não só ter o Ricardo na sua rede, porque eu acho que ele é muito consciente sobre tudo que ele coloca lá, mas para ter acesso a tudo isso de bom e de bacana para ter saúde mental em tempos de pandemia. Ricardo, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Se você quiser deixar uma última dica, sugestão, uma palavra, uma frase, um pensamento, todo o espaço é seu. Eu amei, gente. Foi muito bom. Eu fico tão feliz porque a Karine, ela representa para mim essa resiliência, mas resiliência da pausa. Porque a sua voz e a sua missão no mundo, elas trazem essa leveza, porque eu lembro de todos os momentos de paz que eu tive, não somente pelo que eu conheço de você, mas porque eu lembro de mim mesmo em paz. Então, Obrigada, muito bom saber. então eu ganhei um presente hoje com a presença de todos que estão aqui. E eu queria contar em 3 minutinhos uma breve história que eu já conto, tá lá no meu YouTube, para vocês ouvirem inteira essa história. Tem um livro que é Histórias da Avó. Tá. Contos da Mulher Sábia de várias culturas. Vocês podem achar esse livro também. É muito legal. Que legal! Nossa, me interessou muito. Eu acho que você vai amar. E aí, as ilustrações são lindas. É da Burley Muten. E tem uma história, gente, que é assim, eu tenho um oráculo que eu ganhei dos mestres ascensionados. Dentro desse oráculo tinha uma deusa que eu não conhecia. Eu não achava nada sobre ela no Google. É a Rina. É a deusa do Havaí, da lua e da liberdade. E quando eu usava esse oráculo, eu era mais místico, né? Vinha a Rina, eu falava, gente, a Rina, eu não sei o que tem essa Rina. Aí um dia, eu abri esse livro numa página, e de repente, era a Rina, era a história da Rina, que é essa daqui, que anda no arco-íris. Aqui ela está na versão terceira idade, versão melhor idade. A mulher na lua, havaiano.
E aí eu conto sempre essa história quando eu vou falar de relaxamento. Então eu queria contar para vocês que a Rina trabalhou a vida toda, tinha 12 filhos, o marido dela era um chato, lá no Havaí, né? Na tribo dela, olha, super linda aqui, ó, Sim. a, o vilarejo. E aí um dia o arco-íris apareceu para ela, depois de tanto ela falar, porque ela não parava. Ela seguia as regras lá do patriarcado também, né? Porque ela não tinha, talvez, ainda a chance de parar também. Mas um dia ela pediu para o arco-íris, por favor, me traga. Me tragam. O que eu mais quero é descansar. Né? O que eu mais quero é ter a oportunidade de não fazer nada. E aí o arco-íris veio para ela e falou para ela seguir o caminho dele. E primeiro ela seguiu o caminho do sol, que acabou queimando ela, acabou até machucando um pouquinho, porque era um caminho mais agitado e solar. E aí ela voltou, até que um dia até que no dia seguinte, ela viu que o arco-íris continuou lá à noite e pediu para ela seguir o caminho da lua. E aí, não é que ela seguiu o caminho da lua e ela se sentiu realizada e completamente acarinhada por esse caminho? E aí, ela acabou por estender uma rede na lua e encontrou o lugar dela lá. Então, ela foi conhecida como a Mulher na Lua e virou uma lenda no Havaí. Tá. E eu sempre conto essa história e ilustro esse momento porque eu quero convidar todo mundo a encontrar esse caminho do arco-íris, né? Que para mim é o caminho de autocura, de autocuidado. Sim. E em muitos momentos, ou de repente como um estilo de vida, seguir esse caminho para estender uma rede na Lua, que eu considero que seja esse nosso lado yin, né? E Sim. encontrar momentos para permanecer ali, como a Rina fez, né? Então, eu acho essa história muito significativa por isso, né? E que a Sim. gente possa descansar na nossa lua interna e encontrar essa poesia na nossa vida todo dia, gente. Não, E tornar maravilhoso. isso parte da nossa vivência de espiritualidade. A gente chama isso de sadhana, né? Então, que você possa descansar mais, pausar mais, colocar mais poesia na sua vida. E lembra que você não está sozinho. Que tem muita gente que está fazendo isso. Toda vez que a gente fecha os olhos, se conecta na meditação, no relaxamento, nas atividades de autocuidado, a gente se conecta com muita gente. E, e que isso possa servir de conforto para vocês. Hoje que vocês tenham um dia ótimo, que a gente se encontre mais e no futuro a gente vai se abraçar, depois que tiver tudo mais tranquilo, claro, e celebrar as coisas boas. Mas se cuidem, aguentem firme, se cuidem, máscara, álcool gel, consciência política, relaxamento, médico, meditação, Karime, Rick, amigos, tudo de bom. Perfeito, maravilhoso, né? Que nós encontremos o caminho do arco-íris e estejamos na lua. Foi perfeita essa colocação, porque nós mulheres somos lua e todos nós seres humanos somos influenciados por ela. Ricardo, é uma bênção ter tua presença aqui. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela sua paz. Gente, amanhã a gente tem mais uma dose de ocitocina nesse mesmo horário. Eu vou estar aqui. Se vocês quiserem me aguentar, estamos juntos, tá? Espero todas. Beijo no coração e uma boa feira para todos. Beijos, obrigado, Karime.